Começando, chamar a minha convidada. Para quem se sinta convidado, pessoal, deixa pessoal do Face, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Estamos ao vivo. Blaina, cadê você, Blaina? Blaina. Oh, Jesus amado. Pessoal, calma. Muita calma nessa hora. Apertei errado aqui. Sejam todos bem-vindos. Cadê tu, Blaina? Aí. Oi! Bom dia! Eu tava me procurando, bom dia, não tava te vendo. Mas é porque tava invertida a câmera. Eu falei, uai, mas que é isso, gente? Eu tava vendo o computador, mas acontece. Ó, eu tô com o YouTube ligado e o Facebook também, tá? Ah, tá. Pra mim é um prazer, deixa eu só chegar aqui pra trás, que tá cortando a cabeça no Instagram. Aline Freitas, a Aline é a próxima da live. A gente tá marcado dia 7, ela é de Uberlândia. Um beijo, viu, Aline? E assim, para vocês que estão aí aguardando esse momento, né? Que talvez as nossas dicas podem ajudar, né, Blaina? Exatamente. Vou falar um pouco. Uma sementinha, né? Uma sementinha para reflexão e depois gerar ação. Exatamente. Eu acho que a gente tem sempre a agregar na vida do outro quando a gente escolhe falar o que a gente pensa, o que a gente sente, sobre as nossas experiências também, né? Que nós também vivemos num processo de mudança todos os dias, principalmente a gente que trabalha com pessoas. Então eu trabalho com desenvolvimento humano, com o coach sistêmico, a constelação familiar, a Access Consciousness, não trabalho só com as barras, mas eu trabalho assim, eu tenho tantas ferramentas que hoje eu brinco com todas, né? E aí eu percebo o quanto isso ajuda muito o cliente, a equipe, os grupos, e para mim é uma honra também tê-la aqui e a gente trocar a figurinha, né? Para mim, eu agradeço muito o convite. Eu acho muito bom quando a gente pode trocar experiência, interagir com as pessoas, né, que estão participando. E é que nem eu falo, quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, a gente, ele não para, né? Então, assim, a gente vai tendo várias ferramentas que a gente vai tendo conhecimento e ela vai agregando no nosso repertório, não só para o outro, né? Mas principalmente para a gente mesmo. E aí isso acaba se expandindo na hora que a gente vai atender. Verdade. Os nossos atendimentos, né? Isso. E você falou uma coisa que eu gosto muito só de comentar, é que se a gente tá aberto para escutar, a gente aprende com qualquer pessoa que a gente encontra nessa vida. E aí por isso que eu faço. Pode falar. Pode continuar. E quando a gente só fala, a gente não dá, a gente fala do que a gente sabe, né? Mas quando a gente está escutando, igual quando a gente aprende muito com a história que o outro nos traz, né? Isso é muito gratificante. Eu assim, quando eu aprendo, a pessoa me agradece, eu falo assim, eu também te agradeço, porque eu também aprendi muito com você. E também porque a gente consegue ser feliz através de estar servindo o outro. Exatamente. Eu sempre penso assim, esse feedback da gente estar disponível para ajudar o outro. Bem-vindo, Osmani. O Osmani é um querido. O Osmani é um querido. Sim. Eu quero fazer uma live com ele. É interessante mesmo, eu acho que vale muito a pena. E outra, eu que trabalho com desenvolvimento humano,
No meu próprio canal do YouTube tem pessoas da área da saúde, né? Pessoas que podem agregar algum conhecimento, porque a gente não tem que saber tudo. E o bom é dividir, que cada um sabendo o que sabe, pode compartilhar, né? Exatamente. Isso que é gostoso. Conta pra gente, ô Blena. Eu vou falar um pouco depois de mim, você fala um pouco de você sobre as experiências da mudança na sua vida, porque eu acho que se a gente falar da gente, acaba que as pessoas falam, nossa, se elas conseguiram, eu também consigo. Né? É verdade. Como que é no seu conceito a sua jornada de mudança na experiência? Porque eu brinco que falar até papagaio fala, né? Mas aí eu quero ver na prática. Lembrando, pessoal, manda coraçãozinho pro Instagram saber que a gente está ao vivo e que isso pode ser uma contribuição, né, para as pessoas. Deixa... Pegar a setinha aqui, né, encaminhar para outras pessoas. Compartilhar isso com as pessoas queridas, até mesmo fazer perguntas, comentários, porque a mudança que acontece em mim é através da mudança que o outro também se permite acontecer, né? Ou não, né? Então... Você tem que haver uma permissão, né? Isso, com certeza. Conta pra gente um pouquinho, assim, eu não a conheço, eu conheço só pelas redes sociais, também caso você não me conhece, né? Como que é essa parte de mudança na sua vida e como que chegou ou já vem em tempos? Então, eu também te conheço mais da rede social, né? Por isso que é muito bom dar essa oportunidade de a gente se conhecer melhor também através de dar exemplo, né, da nossa história para as outras pessoas. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do novo, sabe? Então, assim, mesmo quando eu me encontro numa situação que é confortável para mim, né? Quando aparece alguma mudança, se eu já estou gostando da situação atual, às vezes eu fico assim, mas depois eu me abro muito pro novo. Então, eu gosto muito do novo. E assim, ao longo da minha vida, principalmente profissional, eu passei por várias mudanças e muitas delas foram que eu escolhi, né? Vou dar mais um exemplo da última aqui, que depois você vai falar também. Por exemplo, eu sou concursada da Caixa Econômica, já tem mais de um ano, né, que eu tô de licença. E aí, o que aconteceu? Quando eu adentrei nesse mundo do autoconhecimento, por exemplo, eu falo assim, gente, o nosso propósito, isso é a minha visão, a gente exerce ele em qualquer lugar que a gente esteja. Então, lá dentro da Caixa, eu também exerci o meu propósito, que era de servir de alguma forma. Mas eu via lá que lá eu estava um pouco limitada. Eu queria servir muito mais. Então, por exemplo, lá eu já ganhava bem, eu tinha, assim, essa parte financeira minha já estava bem atendida nessa necessidade minha, mas eu tive que escolher fazer o que eu gosto e ter essa mudança, tipo assim, dar cara a cara mesmo para vivenciar essa mudança. Mas, assim, lembrando que eu estruturei essa mudança para que ela acontecesse de uma forma mais leve para mim. E você falando isso, me vem uma crença, que na realidade ela não é uma crença, ela tem que ser uma âncora. E essa âncora se chama coragem. Porque através de um processo de mudança, ter clareza do que a gente quer como mudança na nossa vida, a gente tem que ter um direcionamento para onde a gente quer ir. E para isso a gente tem que abrir mão, ou com ele ou sem ele, a gente tem que levá-lo junto, que é o medo, né? Então, o medo ou sem medo vai assim mesmo. Mas a coragem ainda, nós temos muito trabalho ainda, viu, Blena? Porque é uma das âncoras que não está ainda alinhada ao ser das pessoas, sobre ter coragem de falar o que pensa, ter coragem de ser o que quer ser, ter coragem de agir naquilo que condiz à realidade dela, dando gancho no que você falou assim, eu não estava realizada. E às vezes um ponto de vista muito fixo é que o dinheiro que vai me proporcionar a mudança quando eu ter ou não ter. E aí, às vezes, eu só vou fazer isso o dia que eu tiver isso. E esse o dia nunca chega, porque não está bem determinado sobre o que aquilo vai fazer e levar para a pessoa aonde ela quer alcançar. Então, em relação a você chegar nessa conclusão que a mudança ela é necessária na nossa vida, na sua, na minha, de todo mundo, você percebeu que através da mudança veio alguma dor? Seja uma dor emocional, psíquica, intelectual, sei lá, seja o que for, física. Por que é gostoso a gente falar isso?
A gente fala isso porque a dor, às vezes, ela tem um propósito, né? Que é tirar a gente da zona de conforto. E o desconforto chega uma hora que a gente ou terceiriza esse desconforto ou a gente mete a cara e cria coragem. Não, é interessante você falar isso, a partir desse lugar de dor, porque na verdade é isso mesmo, né? Por exemplo, quando eu entrei na Caixa, eu queria estar lá, era a minha intenção. E uma coisa para mim, muito clara isso, é essa questão da clareza. Para a gente fazer uma mudança, a gente tem que ter um objetivo muito claro, isso tem que ser muito claro para a gente. Não, eu realmente quero isso. A clareza nos meus atendimentos é o que eu trabalho muito. Porque tem muita gente que chega com alguma demanda, mas não tem clareza. Mas quando eu entrei na Caixa, fiquei feliz, tal. Chegou um certo momento que eu comecei a sentir dor, porque eu falei assim, gente, uma parte minha é realizada aqui, eu gosto muito de interação com as pessoas e tem colegas maravilhosos, desde a época que eu trabalhava em Ribeirão na Caixa também, aqui em Uberaba também. Mas chegou uma hora que eu não estava assim feliz, eu estava com aquela dor, tipo assim, não, eu não estou me realizando através desse trabalho aqui. Né? E aí aquilo começava a me incomodar. E eu sou igual um sapo, tipo assim, eu preciso fazer uma mudança, a Blenda precisa mudar, porque senão, possivelmente eu deveria me deprimir se eu ficasse naquele lugar, né? Sem poder fazer essa mudança. Tanto que uma vez, eu estava atendendo, lá na Caixa mesmo, eu estava num período assim, acho que tem esse momento de dor, né? Que assim, nossa, você quer mudar? Nossa, mas era tão bom se eu gostasse de ficar aqui, porque aqui já isso, já aquilo, assim, eu já tinha uma estrutura pronta, montada, já estava já um tempo na Caixa, já, com possibilidade de crescer mais, então, por que não aqui? Mas, enfim, a nossa vida vai mudando, né? E aí, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso, essa mudança? E teve um dia que tem momentos que a gente fica estressada também. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque tem muita gente que acha que a gente não tem problema, fica triste, não fica desequilibrada, mas a gente consegue, pelas ferramentas que a gente tem e com o autoconhecimento, a gente consegue sair do equilíbrio, mas volta, né? Não, e não é errado ficar em desequilíbrio. A vulnerabilidade faz parte da mudança. Faz muita parte. Ela é essencial, na verdade. A gente se colocar vulnerável, eu acho que é uma das questões mais importantes para essa questão da mudança, né, Cláudia? E eu falo assim que o corpo fala. Chegou uma época que eu estava na Caixa bem estressada e eu não tinha estruturado a minha mudança ainda. Né? Eu não tinha estruturado como é que eu ia fazer. Na verdade, antes de eu começar a trabalhar como coach, você entende que eu queria uma mudança, mas eu não sabia necessariamente o que eu ia fazer, porque tem muita gente que está nesse caso. Opa, eu quero uma mudança, mas ainda eu não identifiquei o que eu vou fazer. Apesar que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? A minha formação é administração, eu fiz gestão de pessoas como especialização, e na minha faculdade de administração, eu só não deixei de fazer administração para fazer psicologia, porque na época era multiperiódico, né? Aqui na Unilb era multiperiódico, então eu não conseguia, tinha que trabalhar e fazer a faculdade à noite. Sim. Mas eu sempre fui muito de pessoas. Mas então, quando eu estava na Caixa, chegou um momento que eu falei assim, gente, eu preciso, não é isso que eu quero, né? E aí, eu lembro que me deu uma alergia, Cláudia, o corpo fala muito. Vou falar um pouquinho sobre o corpo fala. Nossa, me deu uma alergia na barriga, me deu alergia no braço. E eu falei assim, gente, o que é isso? É eu querer mudar, mas eu não tinha essa possibilidade naquele momento de fazer essa mudança. Mesmo porque eu nem sabia o que eu ia fazer, entende? Sim, entendo. Eu não tinha essa possibilidade, assim, não, posso trabalhar com coach. Porque eu nem sabia o que era coach na época, primeiro, né? Você sabe que aconteceu isso. Então, eu acho que tem muita gente que se encontra nessa questão. Eu quero mudar, não estou satisfeita com o momento atual, com o que eu estou vivendo, mas também ela não sabe o que ela faz. Você falando isso, me veio em mente aqui, porque quando a gente está disponível para aberta a receber e entregar, me veio aqui. Como seria a gente montar um workshop de constelação para coach de carreira? Muito bom.
Porque aí, dentro da própria constelação, eu já percebi que às vezes, vou dar um exemplo na mudança. Como fazer uma mudança reta sem ter que fazer muita curva, gastar tempo, dinheiro, energia e a vida? A gente pode criar a possibilidade de uma constelação organizacional de coach de carreira. Por que eu falo isso? Porque você trabalha com essa dor, se encontrar na carreira, né? Direcionar a pessoa chega com um objetivo e você vai perceber que não condiz com aquilo que ela está falando. E eu trabalho com o coach na parte de organizacional e voltado para a carreira, direcionamento, se é aquilo que realmente faz sentido. E aí você falando isso, a pele, eu sou formada em medicina chinesa e decodificação corporal. Né? Fiz lá em 2012, 13, na Oca do Índio. Fiquei lá uma semana não, acho que uns 15 dias estudando o corpo fala. Inclusive, eu tenho um livro do Adalberto Barreto que chama Diga-me onde dói que eu direi o que és. Então, eu fiz uma especialização voltada para decodificação corporal. A pele, ela é o vínculo que nos liga entre o invisível e o visível. O que toca, o que bate e o que não bate, né? Então a pele ela representa o toque, o contato, o acolhimento e a conexão com a nossa mãe. E a nossa mãe representa o sucesso. Então o conflito interno desse sucesso, ele está baseado mesmo coçar, se livrar de algo que está internamente não te trazendo satisfação e sucesso em algo. Isso é só um apanhado geral, que vai muito mais além do que isso. E talvez essa dúvida sua de coçar, o corpo fala mesmo, existe uma informação e um conhecimento ligado no que quer dizer realmente. Porque se para nós ter acesso a essa vida, a eu, você e você, a mim e a todos, a gente precisa da nossa identidade, que é a pele. Então essa pele que nos conecta entre o mundo físico, material e o invisível. E aí tem as agendas ocultas. Quantas agendas ocultas que a gente não sabe que aquilo interfere na nossa jornada de realização, que faz a gente ficar preso nas crenças, nas ideias e até mesmo no sistema familiar. Aí eu já estou falando no geral, aqui envolve tudo, medicina chinesa, constelação familiar, porque talvez o seu conflito de se autorrealizar não era para você, ou o meu também não era para mim. Por isso aquilo que eu faço eu levantar da cama me move para uma direção de leveza e facilidade? Então acaba que não. Então a gente está trabalhando para o outro, vivendo para o outro, sendo para o outro. Aí entra a lealdade. Essa lealdade ela está baseada em não posso desagradar a mamãe, não posso desagradar papai, não posso desagradar a família e não posso desagradar as pessoas. Uma das dificuldades para a mudança, assim, eu penso muito baseado nos trabalhos que eu venho fazendo, é ter que abrir mão e suportar a culpa de ser julgado ou julgada. Porque provavelmente você recebeu muitas interferências, eu também, e muita gente não acreditou naquilo que você queria fazer, falava, achando que não tinha sentido. Isso você consegue perceber o quanto a gente fica misturado nesse mundo externo e interno de conflitos? Na sua prática? É interessante você falar isso, porque meu pai, falando um pouquinho mais dessa questão da sistêmica, né? Meu pai ele era já aposentado, mas ele era concursado. Na minha família, nós somos em 6 filhos. 4 filhos são concursados. Uau! Então, assim, a gente tinha essa questão aí de reforçar, né? Meu pai concursado, e eu lembro que meu pai falava. Minha mãe incentivava a gente a fazer faculdade, e meu pai falava assim, não, você tem que estudar não, você tem que estudar passando concurso. Que é a garantia, né? A garantia. Isso, a segurança é importante. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui, falei, não, eu realmente quero fazer essa experiência. Né? Eu quero entrar de licença da Caixa e quero viver uma outra experiência. E assim, a gente tem as nossas estratégias, né? Por exemplo, eu fui falando, aí meu pai foi dando a opinião dele, e que a gente quer sim, a gente busca esse apoio da família. Sim. Tem irmão meu que fala até hoje pra mim, tipo, não, você tá dando, como é que é? Ele fala, passo errado. Ele é um dessas pessoas que ele é concursado, né? Então, por exemplo, mas de uma forma geral, por isso que eu falo, a clareza, ela dá uma força muito grande. Porque quando eu tenho dúvida, às vezes eu escuto as outras pessoas e aí eu não consigo
fazer essa mudança. Mas Uhum. quando eu tenho certeza absoluta do que eu quero, a gente tem essa força que vem muito do interior para fora. E assim, várias vezes eu me questionei, Glenda, será que é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? E é muito legal fazer exercício de mentalização, que a gente, dentro dessa questão da PNL, né? Teve uma vez, eu lembro direitinho, eu estava lá na caixa, eu falei, não, peraí, eu fechei os olhos, e se eu decidisse não sair da caixa? Aí eu imaginei eu falando com o meu gerente geral, imaginei, e o meu corpo reagiu super mal com essa decisão. Então a Sim. gente pode fazer essas visualizações, que é algo que eu acho bem legal da pessoa fazer. Você falando nisso, da visualização, para quem está aí do outro lado, anota a perguntinha, que essa pergunta, se você fizer todos os dias, traz mais consciência. Você pode fazer a seguinte pergunta: o que está certo sobre as minhas escolhas? O que está certo sobre o meu corpo, sobre a minha vida, que me promove verdadeiramente naquilo que faz sentido para mim e não para as outras pessoas? Quando você faz essa pergunta, o universo ele te caminha para aquilo que é seu. Então, aqui a Anis está perguntando, boa e má consciência. O boa e má consciência é só um ponto de vista que a gente quer viver na dualidade. Eu saio da dualidade sempre, porque a dualidade é exatamente o que é essa realidade de certo e errado, quem é leve, quem é pesado, quem é mal, quem é bom, o que é certo, o que é errado. Então, dentro dessa dualidade, a gente se perde nos pontos de vista fixos das pessoas sobre nós. Eu sempre brinco, a visão pequena que o outro tem de mim é dele, não é meu. Então, um dos exercícios que você pode começar a fazer, quem está assistindo a nossa live, é começar a se perguntar: o que o outro pensa de mim? Eu dou valor? Eu terceirizo as minhas escolhas porque eu dou importância para o que o outro pensa de mim? Já começa a refletir sobre isso. Inclusive, eu estou escrevendo um livro com uma amiga, Calu, e esse livro a gente está abordando exatamente sobre como está a unicidade, no equilíbrio das escolhas, mas verdadeiramente não dos julgamentos, mas em si nas escolhas do que faz a alma ser uma contribuição para as pessoas, o planeta. Porque se você parar para pensar, Blena, eu aqui falando, você daí falando, a gente está sendo contribuição para as pessoas. A gente está ganhando tempo, fazendo o tempo ter mais clareza, né? E muitas vezes os objetivos que as pessoas chegam querendo um objetivo, aquele objetivo não leva ela a lugar nenhum. E ela não tem clareza do objetivo. Por isso que eu te falo, a gente tem que aprender a refletir sobre as crenças que a gente aprendeu, que a gente nem sabe que aquilo é nosso ou não, né? E aí a gente põe na caixa e quer carregar na mala onde a gente vai. Então a gente tem que deixar de ser o que nos ensinaram, com honra, respeito, porque começa lá da criança, da infância, não julgando, porque tudo que eu recebi foi o que as pessoas sabiam dar, e tudo que eu aprendi acreditando que aquilo que eles me deram me prende, às vezes me limita, aonde entra a lealdade, né? E aí nessa questão de saber para onde quer ir, buscar lá no fundo o sonho. Qual o sonho que a criança gostava de brincar, né? O se divertir. Eu mesmo, particularmente, muitas vezes quando criança, eu brincava assim para aquele tanto de árvore. Agora eu vou falar para o público, agora eu vou falar para a plateia. E aí, no diante da visualização da mente, porque as imagens, a mente ela só pode chegar a algum caminho com a visualização do mapa mental imagens, porque o sentimento e a emoção ela envolve um outro contexto. Então o que eu crio na minha mente que faz com que o meu sentimento se conecte e faz aquilo na prática atuar. Então o estado de ser não é o estado de ter que fazer, é o estado de ser, né? Então, com base você está falando da sua experiência, lá na caixa eu visualizei e senti mal. Sobre você nessa sua jornada, em relação, você falou que está afastada da caixa, né? Em quanto tempo você acha que você vai voltar para a caixa ou você acredita que você pode fazer as duas coisas? Então, quando eu estava na caixa, meio que eu já fazia. Eu fazia as duas coisas, mas eu acho que o serviço, eu falo assim, o serviço bancário, mas tem outros serviços que também são desgastantes. Mas a minha energia para o trabalho, eu já saía de lá já
atendia às vezes uma ou duas pessoas e eu já estava bem cansada. Então eu não conseguia atender mais, eu queria atender mais, eu queria poder ajudar mais, e eu não conseguia. Eu não, nem assim, aprofundar mesmo, porque eu passei por uma fase de muita busca, né? Eu falo dessas terapias, nossa, busca, fazia vários cursos, tal. Mas chegou uma hora que eu tive que fazer essa escolha, que eu fui levando os dois, era bom por um lado, mas por outro lado dessa questão mesmo do servir, de estar assim com uma energia uma energia muito pro trabalho naquele momento, porque a minha energia muitas vezes do trabalho ficava ali. Depois quando eu saí da caixa, o meu corpo já estava querendo descanso. Então, como eu te falei, eu acho que as pessoas, acho que a gente, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, a gente precisa estruturar ela, porque a mente ela gosta de ter certeza, ela gosta da segurança. Então, se eu conheço a minha mente, eu sei que ela quer ter segurança, então como que eu vou fazer para gerar essa segurança para mim? Eu que sei, a gente que sabe os nossos medos que a gente sente, as nossas angústias, as nossas dúvidas mesmo nessa questão da própria mudança. Então, a gente se estruturar, e tem essa questão aí das pessoas, do que as pessoas falam. Se a gente não estiver bem seguro do que a gente quer, a gente acaba voltando para trás e fica com medo. E eu falo assim, tem um coach, você já conheceu o José Roberto Marques, do IBC? Eu conheço, assim, pelas redes sociais. Se você pode imaginar você fazendo alguma coisa, é porque você já está pronto para fazer. É igual, por exemplo, eu fui uma criança, uma adolescente e até uma adulta muito tímida. Extremamente tímida. E assim, igual você falou, a gente tem que olhar para trás, honrar e respeitar. Porque esse caminho de trás, ele me levou a chegar aqui onde eu estou hoje. Por exemplo, na caixa, eu já quis estar lá, mas ela me estruturou, ela me ajudou na questão da própria timidez, que eu tinha que ficar atendendo várias pessoas. Ela me ajudou na parte financeira para eu poder fazer os vários cursos que eu fiz. Então, assim, a gente olha para trás e a gente ganha coisa da nossa história. Porque tem muita gente que chega e fala assim, se eu tivesse começado antes. A gente começou na hora que a gente estava pronto para começar. Exatamente. Então, assim, eu quero fazer essa mudança. Então, qual o passo que eu posso fazer hoje para começar essa mudança? E hoje, né, Cláudia, eu não sei se você vê assim, hoje a gente tem que trabalhar muito essa questão do tempo, da paciência. Porque as pessoas, elas querem colher o fruto, que é chegar no objetivo, mas muitas vezes elas não estão dispostas a esperar e a cuidar dessa sementinha que você plantou, que aí todo dia você tem que ir lá regar, você tem que cuidar, e isso dá trabalho sim. Tá. É o preço. Depois de um tempo você chegar e colher o fruto que você quer. No caso, a mudança para mim hoje, ela está associada naquilo que, realmente, aquilo que você quer, verdadeiramente quer, você vai se dedicar. Para poder dedicar a uma mudança naquilo que, por exemplo, estudar, um concurso, você vai ter que abrir mão de festas, amigos, família. E aí, às vezes, o terceirizar o sonho, julgando para o outro, jogando a responsabilidade para o outro, que eu não tenho, não faço porque o outro não deixa, é uma das coisas que a pessoa tem que repensar, né? A minha sobrinha, a Juliana, perguntou a minha percepção sobre a quarentena. Eu, particularmente, penso sobre a quarentena assim, eu estou produzindo muito, seja em casa, seja onde eu for. As pessoas estão muito focadas no que dá errado. Elas parecem que têm um prazer de focar e falar do que está dando errado, é muito grande, e aí elas vão se unindo, ela quer que você alinhe e concorde. Uma disputa, né? Opa, tá dando mais errado. Aí eu não sei se você na sua vida, na sua prática, quando você fala assim, nossa, eu tô cansada, aí eu também tô muito cansada hoje. Então as pessoas não querem te ouvir, elas querem se manifestar sem saber porque nem está se manifestando. E muitas vezes a dificuldade sobre a quarentena no comércio, por exemplo, porque primeiro que a empresa ela é feita de humanos, e a energia da empresa é a energia daquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou ganhando dinheiro porque a quarentena acabou com meus clientes, um exemplo. Ela cria tanta essa crença que ela não pensa na possibilidade que a quarentena pode trazer e proporcionar mudanças, que se ela escolher, ela pode criar algo, ser algo que ela não estava esperando. Porque o mundo acelerado, tem um filme que chama Tempos Modernos.
para vocês que estão aí, é do Charlie Chaplin. Os tempos modernos, eu não sei se você já ouviu falar, você já ouviu falar? Eu vi na faculdade, né, na administração, Mas, tempos modernos. só que agora o tempos modernos está nas redes sociais. Só transferiu, né, a indústria para o mundo digital, virtual. Aí, se você for pensar em termos de mudança, talvez o que precisa dar um passo para a chave da mudança que você está querendo era você assistir um filme que agregaria algo, ler um livro, tirar um tempinho para ler aquele livro, procurar um curso, buscar pessoas que poderia falar assim, nossa, isso era o que estava faltando. Porque na realidade a mudança, Blena, que eu tenho percebido, não adianta, vamos supor, eu querer fazer um workshop de constelação, a parte profissional, vamos supor, eu escolho. Mas aí vai envolver outras pessoas que podem somar para que isso aconteça. Mas a gente fica no individualismo egoísta de dor e sofrimento tão grande que acha que a gente tem que resolver tudo sozinho. Então é aí que mata a charada. O orgulho às vezes impede da pessoa pedir ajuda e não pede ajuda por achar que sabe tudo sozinho e já resolve. Eu te dou um exemplo de clientes. Você vai dar um treinamento para a pessoa, ela já vem com as respostas prontas, ela já vem com as perguntas prontas, ela já faz a pergunta dando a resposta. E na realidade é o oposto, né? Você está ali para fazer uma pergunta, para direcionar para mais clareza e reflexão, né? Você tem encontrado pessoas nessa jornada sua que você faz a pergunta e a pessoa justifica a pergunta, faz outra pergunta para você e não escuta o que você perguntou? É porque ela quer confirmar a opinião dela, né? Isso. Mas assim, eu falo que escutar hoje é uma arte. Eu tenho até uma formação que eu amo muito, assim, chama comunicação não violenta. E ela dá esse lugar muito grande para a escuta. Porque as pessoas, sim, elas chegam já com uma demanda assim, de querer confirmar que elas estão certas dentro da opinião delas. Só que os últimos atendimentos que eu tenho feito, as pessoas que têm chegado até mim são pessoas que elas estão muito dispostas a mudar, sabe? Só que assim, a gente treina muitas vezes essa questão da escuta. Porque, por exemplo, na nossa conversa, no nosso bate-papo, a gente vê que às vezes a gente acabou de falar, a pessoa está esperando você acabar de falar para ela já opinar. E aí muitas vezes eu falo, não, peraí, o que eu falei? Porque a pessoa, às vezes, a gente tem a gente é falho, muitas vezes, nessa questão da escuta. Porque a gente não procura compreender o que o outro está fazendo, e aí a gente vai falar só do que a gente sabe. Então, você não se dá a oportunidade de pensar em um caminho diferente. E esse caminho diferente, ele abre um leque de possibilidades que vai, inclusive, ajudar a gente a ter mais ideias para a gente colocar na nossa vida e fazer a mudança que a gente quer. Porque eu vou falar assim, muitas vezes as pessoas elas não fazem a mudança porque elas não vêem uma possibilidade dessa mudança. Só que é que nem você falou, hoje em dia a gente não pode falar assim, não, eu não tenho acesso à informação. Eu não estou falando que não tem gente que não tem acesso a essa informação, porque infelizmente tem uma questão social muito grande a ser trabalhada ainda. Mas a maior parte da população tem acesso à informação. E hoje, o excesso de informação também é um problema. Então, por exemplo, eu vejo muito assim, eu quero mudar. A pessoa, ela vê todas as lives que tem, ela vê vários materiais e ela não consegue colocar em prática. Então, assim, uma coisa que eu falo, faça escolhas. A gente tem que fazer escolhas. Quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de uma outra coisa. Sim. Por exemplo, não, eu vou seguir aquela pessoa que está falando, isso, e só, não vou ver mais nada de informação. Porque se a gente está aqui fazendo uma live, e se a pessoa ver essa live e colocar uma coisa na prática, pegar, não, eu vou usar o que elas falaram lá, uma ou duas coisas que elas falaram e vou colocar na prática. Mas o que eu vejo hoje em dia? É muita informação e a pessoa não está conseguindo colocar isso para fazer para acontecer. Ela tem muita informação e ela fica perdida dentro desse leque de tantas possibilidades e tantas informações. Uhum. Então, essa questão do como eu vou chegar lá, está sendo o grande problema das pessoas. Eu não sei como chegar onde eu quero chegar. Se eu sei onde chegar, o que eu falei?
Porque, como eu falei, tem muita gente que não sabe o que quer. Mas saber o que não quer também já é um grande passo. Não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Aí a gente vai trilhando um caminho aí para dar mais clareza para a pessoa. E assim, com base no que eu venho trabalhando, e isso eu aprendi com o tempo. Eu tenho vários livros, cadernos, que eu sempre colocava perguntas. É tão engraçado que o universo foi me conspirando para um universo de perguntas e inconsciente. Eu não tinha consciência do que eu tinha consciência do que eu não sabia, que eu sabia. Então sempre eu tinha um caderno que eu escrevia assim: quem sou eu? Aí eu não achava resposta, porque se eu espero a resposta, eu fico presa na pergunta, anula a pergunta. Aí para onde eu vou? O que eu quero? O que me completa? O que me realiza? Do que eu gosto de fazer? E aí foi tão incrível isso já tem muitos anos. Eu tenho uns cadernos lá anotados as perguntas, porque sempre eu ficava questionando assim: esse mundo que a gente vive, por que as pessoas brigam? Por que as pessoas passam por doenças ainda jovens? Por que muitas crianças ainda morrem? Olha as ideias. E aí, essas perguntas foi baseada nas minhas experiências, lógico, porque eu venho de um sistema familiar onde nós somos em muitos irmãos, muitos mesmo. Só de gêmeos minha mãe teve 3 partos, um exemplo. Nossa! Às vezes eu falo, né? As pessoas falam: nossa, será que é isso tudo, né? Então só assim, somando, de vivos são 20 e poucos, entre mortos dá 30 e poucos. Então aí, essas perguntas me faziam buscar alguns caminhos de respostas, mas eu não sabia para onde aquilo ia me levar. Conclusão: nessas jornadas acessei todas as constelações, constelação organizacional, de estrutura, constelação familiar, aí o coach sistêmico eu formei em 2010, então já tem um tempo. E aí continuei, terapia comunitária e fui fazendo, PNL e fui fazendo. E aí acessei um universo que chama Access Consciousness, que não tem muitos anos, tem pouco tempo. Mas aí eu achei a resposta para tudo que eu fui perguntando. Por quê? No livro a gente cita isso. Porque em tempo e espaço nós fomos acumulando experiências, vidas, vivências. E essas vivências ao longo do tempo e espaço, ela foi sendo fragmentadas. Então, através do trauma, drama, dor e sofrimento, isso ficou congelado, né, no campo. E aí vem vários campos. Você pode chamar de dos campos sutis, pode chamar físico, mental, emocional, e tudo é uma plataforma, né? E eu tenho mais de 2.000 barras corridas. Por quê? Por que eu tô falando da mudança? Eu fui percebendo que muitas habilidades, muitos gostos, muitas experiências, muitas coisas que só eu sei fazer com inteligência, que é da minha essência, é uma somatória dessa jornada, dessa viagem. E aí a gente chega aqui nesse planeta, chega nessa família, chega nesse contexto, aquele tanto de sofrimento, aquele tanto de dor, dificuldade, e aí você fala: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí você fala: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Às vezes fica no pano de fundo, no adormecido, né? Tem gente que às vezes vai morrer sem saber o que veio fazer aqui. Mas tem gente que já de cara já percebe que dói tanto por negar o que já veio fazer aqui, que não coloca em prática. E a mudança, ela é mais leve, fácil e divertida. A resistência à mudança é o que mais limita e mantém a dor e o sofrimento e a culpa. Isso eu senti na experiência, na pele. E aí eu disse: gente, como não dividir, compartilhar isso? Por isso que eu falei: nossa, o tema mudança é legal. Então talvez ficar no resistir à mudança dar tiro no pé mesmo, é não sair do lugar, é se engessar e ficar numa bolha, né? Com base nisso que eu tô falando, dessas experiências, é incrível como as perguntas abrem portas e possibilidades. Então, uma dica para você que está aí nos assistindo, que essa live ela é muito grandiosa, é uma honra tê-la, viu, Blaina? Porque a gente só se conecta com quem está na jornada certa daquilo que veio fazer aqui. Porque o que acontece? Quando você encontra seu caminho, você às vezes vai ficar na solitude. Não é na solidão, é na solitude.
E a solitude é uma solitude criativa e produtiva, não mentirosa e fantasiosa. Hoje eu não tô com a perna definida, hoje eu não tô com o abdômen definido, hoje a foto não ficou legal. E percebe essa parte de ilusão? As pessoas não vão gostar de mim assim, assado, e fica nessa distração. Então, dentro do nosso contexto, acaba que a gente se ilude e busca caminhos para se distrair no nosso direcionamento do que viemos fazer aqui, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande de estar percebendo que tem mentes que pensam como eu penso, né? Nessa jornada. E no caso você percebeu esse caminho, você percebeu que não tem como a gente parar mais, né? A gente não para, e ele, assim, ele é muito gratificante, mas é que nem você falou, tem esses momentos de solitude, que é pra gente também nos trabalhar, né? Eu falo assim, hoje em dia, por exemplo, eu que fui acostumada num ambiente familiar com muitas pessoas, pra mim foi um trabalho também hoje, por exemplo, viver sozinha, assim, viver sozinha em minha casa e ter momentos que eu preciso realmente ficar sozinha. Uhum. A Blaina, hoje em dia, ela precisa de momentos de solitude, que pra mim é muito prazeroso, que é muito gostoso. E, assim, uma coisa legal dessa questão das respostas, a gente está o tempo todo buscando a resposta. Mas, às vezes, por exemplo, às vezes eu tô sentindo alguma coisa que eu não sei explicar ainda. E a mente, ela tá lá buscando várias respostas. Ela quer achar uma resposta porque ela gosta de certeza. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Quando você estiver nisso, deixa, assim, se entrega ao que você está sentindo. Deixa, assim, não fica buscando a resposta, porque às vezes é isso. Aí às vezes assim, não, é isso. Quando você já dá a resposta para aquilo, você não se abre talvez para vir a resposta realmente do que é, do que você está sentindo aquele incômodo. Uhum. Então, eu indico muito as pessoas fazerem meditações. Meditação, assim, não precisa de música, mas se quiser pode pôr música, não precisa de incenso, mas se quiser pode ligar o incenso, não precisa de nada. Simplesmente você precisa conectar com você, com a sua respiração, conectar com uma outra coisa, para esvaziar também um pouco a mente, né, Cláudia? Uhum. Hoje em dia a nossa mente ela é muito barulhenta. Uhum. Mesmo quando a gente está sozinho, sem ninguém, a nossa mente ela não para. Exatamente. E ela muitas vezes vai criando vários monstrinhos também, várias limitações que não existem, que são ilusões da nossa mente. Uhum. Né? Então eu acho muito bom a gente colocar na nossa prática diária, na nossa rotina, alguns minutos de meditação. E assim, sem arrumar uma desculpa assim, mas eu não tenho tempo para meditar. Medita o tempo que você consegue, coloca lá 2 minutos, 5 minutos. E uma coisa que eu fazia lá na caixa, lá era muito assim dinâmico, um ambiente muito dinâmico. Então quando eu ia almoçar, se eu não parasse alguns instantes, no banheiro mesmo, na hora que eu ia lavar as mãos, não, peraí, vou deixar os óculos um pouquinho para desconectar do ritmo que eu estava. Eu almoçava de verdade assim, ó, porque eu estava naquele ritmo daquela atividade que eu estava fazendo. E lembrando das coisas que eu tinha que fazer depois que eu voltasse. Uhum. Então essa desconexão, não, deixa eu trazer para o momento presente, agora eu vou começar uma outra atividade. Uhum. Isso também é muito bom para a gente, é muito bom para dar abertura à criatividade também, para a gente criar outras possibilidades. Aqui na minha casa hoje em dia eu cozinho, é um momento em que eu estou praticando atenção plena, porque eu não estou com celular, não estou com nada, estou lá fazendo, e aí vem umas ideias também, e é muito gostoso, assim, a mente está focada na ação que eu estou fazendo naquele momento. Né? Presente, né? Sim, isso é um presente, é muito bom, porque a gente sai até descansado. A gente descansa, quando a gente está focado, a gente é mais produtivo, a gente tem mais energia. E hoje em dia, eu tô, às vezes assim, o que eu falo para as pessoas? Uma das coisas que mais desgasta a nossa energia é você estar fazendo uma coisa e pensando em outra que você não pode realizar naquele momento. Uhum. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou fazer para pensar? Tipo, não, vou ficar 20 minutos pensando no que eu vou refletir, vou contemplar, vou ficar aqui uns minutos pensando em alguma coisa específica que eu quero para minha vida. E se você fizer isso antes, fizer uma meditação,
Eu te falo, assim, te garanto que as suas, como é que é? A sua clareza vai ser maior. Quando a gente consegue fazer a meditação, a gente trazer a nossa mente para o momento presente e depois a gente vai pensar em alguma possibilidade para a nossa vida. Lembrando que não é errado pensar muitas coisas ao mesmo tempo, é natural. Mas aí você está falando da meditação, uma coisa que eu me faço muito dentro da meditação, eu coloco uma música que traga conexão, uma música, aí eu coloco no banho. Eu vou tomar banho e aquela música, eu deixo a música, eu me entrego à música, sabe? Então se eu falar, eu não tenho tempo para meditar, é mentira. Porque muitas vezes você vai para o banheiro tomar banho e leva um monte de problema por baixo do chuveiro e sai nem viu como tomou banho, né? E às vezes o sujo não tá nem fora, né? Tá mais dentro. E às vezes você pode usar a meditação no banho, usar a água como energia de limpeza, porque nós somos seres de água, nós somos... Se brincar, a gente tem 1% de massa física, né? Com base no que é material e no que é sutil de energia. E você falando em referente à mudança, ela está muito associada a um outro implante, que a gente chama de crença, que é cobrança. Então, muitas dificuldades que eu percebo das pessoas que me procuram para fazer um trabalho é a cobrança. Eu me sinto cobrado, eu não posso mudar, porque se eu deixar de ser eu não vou ser amado e nem aceito. Então, aí entra a solitude, o quanto você está na sua companhia, de amar tanto a sua companhia, que se o outro não escolher a sua companhia, é uma escolha dele, tanto faz. Para você centralizar e alinhar com o que aquilo faz sentido e você exercer um objetivo no que você quer fazer na vida das pessoas, você primeiro tem que aplicar na prática na sua vida, né? Então é como que eu aplico isso para mim. Não adianta eu falar que eu sou uma ótima treinadora, que quando vem o problema eu não sei usar para meu benefício próprio. Você concorda? É um exemplo que eu vou dar. Eu treinei um médico, ele medicava, ajudava as pessoas, mas ele mesmo se autopunia, usava drogas e tudo mais. Hoje ele não faz mais isso, ele escolheu sair desse mundo. Por quê? Como que eu posso ser uma solução na vida de alguém se que quando é para mim na prática, nos bastidores eu sou o problema? Eu não estou alinhada àquilo que eu falo. Então eu brinco muito assim, quer saber? Principalmente quando alguém me procura para trabalhar relacionamento, porque dentro desse universo, mesmo trabalhando empresas, tem pessoas que ainda me procuram para trabalhar a parte sentimental. E aí eu pergunto para a pessoa assim, no que você acredita que você quer de um relacionamento, você está alinhada a isso? Você é uma pessoa que sabe o que quer? Você é uma pessoa que tem abundância? Porque as pessoas querem tudo que o outro seja, mas na hora que ela vai refletir sobre o que ela quer que o outro seja, é só para poder conduzir e cuidar dela. E aí ela não percebe a ausência de qualificação, qualidades e habilidades. Ela fica, é como se o outro que fosse o problema da causa, né? Então a desculpa, às vezes, teve uma pessoa aí que perguntou como sair da bolha. Sair da bolha a gente já deu a resposta, é fazer perguntas, o que eu posso ser hoje, como eu posso atualizar a minha vida, quem serei hoje, que grandiosas aventuras terei hoje, que eu escolho, o que eu posso fazer de grandioso na minha vida hoje, nem que seja 1% que eu não percebi que eu poderia fazer e deixo de fazer e não faço, porque lembra que o sucesso ele tem que estar disponível, mas para criar problema e dificuldade tem que gastar mais energia. Que o que é fácil, gostoso, é criativo e divertido. E o que é problema tem que criar tanta energia para trazer bloqueios, né? E segundo, nós temos várias ferramentas, um treinamento, com coach, com psicólogos, tem a barras de Axis, né? Eu trabalho com o processo de mimetização, que é fazer você ser original e não cópia, xerox, porque é tão incrível, não sei se já aconteceu com você, mas eu atendo clientes que eles vão lá e copiam o que eu faço aplicando na vida das outras pessoas. Aí acaba que eu descubro assim, a pessoa falou, fulano tá exercitando isso, fazendo isso, eu falo, mas a pessoa nem é formada nisso, como que ela tá fazendo isso? E isso é muito sério, a mudança tem que ser original, ela não tem que ser mimetizada na cópia, no xerox, né, Blaine? Não sei se você já passou por essa situação, ou seja, os outros desejam ser você, e não sendo ele acha que pode ser você pensando do jeito que ele acha que você pensa, né? Isso é um erro gravíssimo. Porque muitas vezes a pessoa acha que a vida do
outro é melhor. Né? E ela, a gente, assim, de uma forma geral, a gente está olhando muito para fora. A gente tem que começar a olhar para dentro primeiro, assim, o que é importante para mim? E aí você até comentou da quarentena, não é que esse é o momento, mas eu falo assim, acabou que tem mudanças na nossa vida que a gente escolhe fazer, outras a gente não escolhe. Por exemplo, essa questão da quarentena não é uma mudança de hábitos, de problemas, assim, às vezes na parte financeira, do trabalho. É algo que a gente foi inserido nisso. Não estou falando de uma forma profunda, tá? Assim, no sentido, não, isso veio para nos evoluir. Enfim, não estou entrando nessa questão. Mas a gente está sempre olhando para fora, por exemplo, nossa, eu quero aquele carro, ou eu quero trabalhar com podcast, também é bom. Às vezes é bom para mim, para a Blenda, às vezes é bom para a Cláudia, mas para outra pessoa, fazer o que ela faz, vai ser muito melhor, vai dar muito mais prazer. Eu sou muito a favor da pessoa experienciar. Só que para isso ela também precisa olhar para ela. E é que nem você falou mais cedo. O que eu gosto de fazer? Né? O que eu faço bem? O que eu faço? A gente fala, o que a gente faz que a gente nem fica olhando a hora para acabar? Isso não quer dizer que eu hoje atuo atendendo pessoas e que eu não faço, que eu não tenho que fazer coisas que eu não gosto de fazer. Isso também é uma ilusão. Isso. Para eu realizar o meu trabalho, eu também preciso fazer coisas que não me dão tanta satisfação assim. E a gente tem que ter esse cuidado também, para não querer viver só na satisfação ali pessoal e imediata. Porque tudo é uma construção, mas essa construção ela vem a partir da gente. O que é importante para mim? Eu quero ter aquele carro. Mas será que você quer ter mesmo? Você quer realmente ter aquele carro? Talvez você nem quer ter aquele carro. Para quem que é o carro, né? Para quem? Status. A gente está às vezes muito ligado a uma... Como é que é? Eu quero isso por conta... Por causa do ego mesmo. Nossa, de ter. A gente está muito no ter ainda. No imediatismo, o ego, para mostrar para o outro o quanto você tem valor. Através dos bens. Isso, e às vezes, se eu tiver aquele carro, eu vou ser isso. Não, você vai continuar a mesma pessoa. Você pode ter o que for. Se o seu ser não mudar, não adianta você ter nada externo, que ele vai continuar. Então, assim, tudo parte de você mesmo, do que é importante para você, do que você quer para a sua vida. E, assim, às vezes tem gente que está satisfeito com a vida que está tendo. Então, assim, ela não precisa também ficar sempre mudando, se ela está satisfeita. Isso não quer dizer, então não preciso fazer nada para mudar. Não é isso. Você está satisfeita onde que você está? Com a sua vida? Sim, mas isso não te impede de ler um livro, de fazer um curso, de alguma coisa. Porque às vezes tem gente que acha errado. Não, eu estou satisfeita, então tá ótimo. Você não precisa sempre estar mudando, porque mesmo que a gente não queira, a gente está mudando. Exatamente. Mesmo que a gente não queira, a gente está passando por mudanças. E essa questão da quarentena, do vírus, ele fez a gente ter que fazer mudanças que a gente não estava esperando. E aí você falou a questão do problema. Como é que eu falo? Qual é a minha parte do problema do qual eu estou me queixando? Porque às vezes eu sou parte do problema que eu mesma estou me queixando. Então é muito bom a gente ser observador, né? Isso. Não, peraí, eu estou reclamando daquilo, qual que é a minha parte de contribuição para aquele problema? E às vezes eu estou aqui conversando e vamos supor que o problema está aqui no meio. Eu estou olhando tanto para o problema que as soluções estão ali de fora e eu não consigo enxergar elas. Porque eu só estou olhando o problema. A gente tem que saber, tem que ter consciência do problema. Pronto, eu tenho consciência do problema. E aí agora eu vou buscar a solução para aquele problema. Isso. Ontem mesmo eu comentei no grupo da Grande Família que minha mãe faleceu tem 2 anos e pouco, né? Agora ela faz aniversário agora em maio de falecimento. E na época ela morreu com pneumonia e problema cardíaco, né? E aí, por quê? Que é uma chuva de vídeos e informações que não sei se a pessoa pesquisou a fundo para passar para frente. E aí eu joguei, gente, me explica esse tal de quarentena que eu não tô entendendo nada. Foi o suficiente pro grupo se manifestar tudo que pensa. E aí foi tão interessante que no final eu coloco assim, será que se a nossa mãe tivesse falecido,
em maio agora, que ela faleceu no mês de maio. Ela faz aniversário dia 15 de maio, então ela faleceu dia 20 e poucos de maio. Eu tenho certeza, se ela tivesse falecido nessa época, eles teriam falado que era devido ao vírus. Ali foi um momento onde muitas pessoas devem ter se refletido, nossa, será? Verdade, talvez teria falado que ela teria falecido por causa do vírus. Então, uma das mudanças que a gente tem que abrir mão é procurar culpado. Quem é o culpado? Não é a quarentena que é culpada, não é a doença que é culpada, não é o sofrimento que é culpado. É aquilo que eu insisto em não deixar, que me limita a fazer onde eu quero chegar, né? Então, é exatamente isso que você está falando. Então, como é que eu trago para a prática? Aí eu olho tudo aquelas baboseiras lá, morreu 100, morreu 500, os hospitais. Eu fiz um trabalho nos UPAs de Uberaba aqui, e aí a parte psíquica está mais doente do que realmente o movimento. Então você tem que começar a analisar sobre a mudança, o que você come, o que você bebe, o que você fala, o que você pensa, o que você sente. Se isso está emanando positividade ou está atraindo mais negatividade. E que também está tudo certo, é uma questão de escolha mesmo, né? Então, às vezes, o que não é visto na prática, na presença mesmo, as pessoas passam para frente. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, é isso? Uns 10 pontos. Não, eu tô contando só assim, para poder passar, né? Porque aí quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto, e aquele ponto vira um deusilhão de mentiras. Então fica a reflexão, e o tempo nosso passou tão rápido, Blena, que já está quase acabando. Nossa, é verdade. Quantos minutos aí faltam? Eu acho que deve faltar uns 3 ou 4. Não, já deve, eu acho que daqui a pouco já está acabando. Então, para a gente fechar, uma dica busque pessoas que podem ajudar você a sair desse lugar se você sozinho não consegue. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de sair sozinho do lugar. Eu tive que ir atrás. Eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de a parte de religião, que eu aprendi muito. Questionava muito também, porque eu não sou aquela que contenta com a resposta pronta. Eu gosto mas por que isso é isso? Uma vez eu perguntei na igreja algo para o padre e o padre disse, é assim e ponto. Aí ali me trouxe mais questionamento. É bom que quando a provocação do buscar respostas e não achar algo que diz verdadeiramente a origem, a gente começa a ficar mais curioso ainda, né? É um bichinho, é igual criança, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí eu troco agora uma dica para vocês, não é por quê, é para quê. Para que eu quero isso? Para que eu quero aquilo? E o para que te traz mais clareza, né? Então, assim, eu vou falar para fechar, no dia 7 eu tenho outra live, né? Quem quer mais informações sobre o meu trabalho, pode me adicionar no WhatsApp, que é 34DDD 992099087. Tem o Instagram, Coach Cláudia Cobel, tem o Face Cláudia Cobel e tem o Face da página empresarial, que é Coach Cláudia Cobel, Cláudia Cobel Life Coach. E aí, nas minhas redes sociais, vocês podem me encontrar com facilidade. Vai, Brena! Blena, o tempo tá passando. Gratidão. O meu Instagram é Blena Mendonça Coach, o meu Facebook é Blena Mendonça. Quem quiser me acha também, eu nem vou passar o número, mas nessas redes sociais aí me acha. Eu quero falar para as pessoas assim, quer a mudança ou está tendo dificuldade com a mudança, primeiro, se conecta com você. A primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que estar conectada com ela. E hoje em dia as pessoas não estão muito conectadas com ela. Se conecte menos com o exterior e conecte mais com o interior primeiro. Uhum. A partir dessa conexão, a gente consegue fazer com mais facilidade as mudanças que a gente deseja. Com mais facilidade. Que delícia. Quer dizer, e assim, eu agradeço, é muito bom falar sobre mudanças. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade pode me procurar também. Eu estou aí à disposição. Vamos pensar sobre o workshop de carreira? Vamos, vai ser muito bom. Eu acho muito importante. Vamos marcar um café. Nós temos 1 minuto ainda. Para quem quiser conhecer mais o meu trabalho de dicas que eu dou de rodadas de expansão de consciência, tem um canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura.
E depois eu vou tentar subir esse vídeo da live que a gente fez pro YouTube, né? E aí lá também a gente dá continuidade, porque eu acho que trouxe muita consciência para quem escolhe ouvir e não interpretar o que a gente está falando. Exemplo, você não precisa saber de medicina para ir ao médico, mas é perguntar que consciência se requer aqui com base no que elas estão falando. O que eu posso aprender hoje aqui? Para nós já é um passo, né, Blena? Exatamente. E o que eu posso fazer hoje dentro do meu contexto, das minhas condições. Muitas vezes a gente fala alguma coisa, dá exemplo, mas você traga para a sua realidade. Você pode, no seu contexto, fazer. Ô, Blena, vamos fazer um print da nossa tela? Vamos. Eu vou fazer aqui, você faz aí. Tá. Ai, consegui fazer. Falta 3 segundos. Beijo, Blena, beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.